na eminência de estar disponível para uma relação, ou às vezes nem pensando em sair da relação, né? Mas dentro da sua própria relação. E aí, assim, pânico, e agora? O que eu faço se eu não sei o que fazer, se eu não sei como agir? Eu sou Tatiana, fisioterapeuta integrativa e sexóloga, e eu ensino mulheres com mais de 45 anos a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Esse é o trabalho que eu tenho feito nas redes. Nós vamos falar de aprendizado, mas esse aprendizado, ele precisa ser um aprendizado da teoria passando para a prática. Da teoria passando para a prática. Quando a gente era lá, jovem, adolescente, que falou que você ia beijar? Você ficou na expectativa de beijar. Como foi o seu aprendizado do beijo? Teve um aprendizado? Assim, você beijou a parede, você beijou a laranja, você beijou o braço. Tem gente que vai falar assim, nunca fiz isso não, né? De repente aconteceu de beijar ali, eu não sabia onde que enfiava a língua, colocou a língua pra fora, ei, Arley, colocou a língua pra fora e não sabia se mexia. Ô, gente, às vezes isso é dúvida até hoje, né? O que eu faço, né? Beijo de língua. Tem gente que ainda vira e fala assim, nossa, é nojento, eu não gosto, não tem que gostar. Mas como que você aprendeu? Como que isso andou pra frente, né? Como que isso se fez presente na sua vida? Aqui nós vamos ter que partir de um princípio de que tem gente que aprendeu e tem gente que não aprendeu. Como tem gente que cozinha muito bem já de cara, tem gente que custa, né? E não. Então temos que partir do princípio que a gente está lá no nosso princípio. Cada um no seu aprendizado inicial. Então a gente tem que trabalhar, praticar. Quantas vezes, como foi para você aprender a escrever? Quantas vezes você praticou? Infinitas vezes. Todos os dias você vai praticar e praticar e praticar de novo. Praticar o quê? Praticar o se olhar no espelho, praticar a sensação. Praticar, né? Fazer essa prática da autopercepção. Que horas que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho tempo nenhum. Você vai usar primeiro o seu banho. Eu gosto, né? O banho é uma coisa que todo mundo faz todo dia. E você vai usar o seu banho com uma percepção consciente do seu corpo. Então, trazer essa percepção das sensações, trazer essa percepção de primeiro do seu corpo inteiro, começar a prestar atenção nesse lugar, né? De mexer, de qual que é o seu movimento. Como que o seu corpo recebe, como que a sua pele recebe, né? Como que é esse momento que você está aí, quais são as sensações que estão presentes. Poxa, mas nós vamos aprender a namorar? Sim, nós vamos primeiro entrar em contato com esse corpo, porque é através do corpo que esse namoro vai vir, né? Se isso é uma coisa que para você é uma questão que mereça ser trabalhada, que mereça ser visitada. Então você tem que trazer essa percepção primeiro para o seu corpo, para depois aprender sobre, né, exatamente buscar informação técnica sobre o seu funcionamento, né? Nós falamos sobre isso por aqui, ou várias pessoas, sabe a questão do espelhinho? O espelhinho aqui primeiro, depois o espelhinho aqui, e aprender sobre a sua sensação, aprender sobre o que você gosta. Na mesma questão, assim, dos aprendizados quaisquer da nossa vida, a gente pode passar um tempo sem dançar porque eu não tô com oportunidade, como você pode ter namorado e passado um tempo sozinha, né? Então, tem tempo que eu não danço porque não tem festa, não tem isso, mas eu sempre gostei de dançar. Na hora que eu volto ali, aquilo pra mim não é um constrangimento. Pode até ser estranho, assim, nossa, essa música e tudo assim, 2 minutos, daí a pouco você tá lá dentro. Tá bom, eu não aprendi, agora tá na hora. Porque tô aqui 45, 46, 50 anos, 70 anos e tá na hora de aprender. E aprendo e pratico comigo mesma. O quão livre eu me sinto, o quão espontânea eu me sinto, o quão à vontade eu me sinto para falar disso. Como eu aprendo a fazer? Primeiro falando sobre isso, né? Então, aula de sexo oral. Oba! Vamos aprender sexo oral aqui? Vamos falar sobre sexo.
Você tem que gostar de uma coisa ou de outra, não. Você vai se sentir livre para gostar ou não disso, né? Inclusive, quanto mais fora do convencional essa prática, para quando a gente está, né, pouco experimentada, pouco autorizada, mais agressivo isso vai ser. Então não adianta você comprar um manual que vai falar como fazer isso ou como receber isso, se isso para você é um terreno muito estranho. Então, nessa primeira coisa dessa escada, começar a conversar mais sobre isso, vir aqui visitar, ouvir sobre o tema, falar, e aí nisso que você vai falando, nossa, sabe que até conversei com minha mãe outro dia e na época dela funcionava assim assado, nossa, e se ela sentiu, né? Então assim, minha mãe teve sofreu muito, ou sofreu uma violência, ou nada podia, outros tempos. Foi isso que ela me ensinou, né? Se ela passou por isso aí. Então aqui eu não aprendi, não podia nem falar, né? Como que a gente aprende uma coisa inicialmente? A gente fala sobre ela, a gente tem curiosidade, né? Então a gente tem curiosidade, você vai, será que eu vou aprender uma receita? Será que eu vou aprender a cozinhar? O que você começa a pesquisar sobre aquilo, curiosidade. Então você lê uma, você lê outra, depois você entra pra prática. E sozinha, bom, quem tá sozinha, né, sem parceiro, eu acho que leva uma grande vantagem nesse aprendizado. Por quê? Porque ela não tem com quem praticar nesse início. E aí é uma vantagem se isso andar, tá? Porque se você usar essa desculpa para não se aprofundar nesse tema, você tá lascada, tá? Mas eu tenho marido, então assim, o que eu falo? É assim, haja como a solteira. Entende? Como a pessoa que não tem um parceiro ou uma parceira disponível. Volta esse aprendizado para você. E enquanto isso, o que eu faço com ele? O que você está fazendo ou o que você não está fazendo? Segue o baile, né? Da mesma forma. Mas ao mesmo tempo você está se aprofundando em saber dos seus, né? Em falar sobre isso. Né, em conversar, em entender de onde que veio, porque talvez você entenda aí, né, nas suas buscas das suas próprias experiências. Teve uma vez lá na minha adolescência que, né, na juventude, a pessoa entrou num carro, chegou no motel e não conseguiu descer do carro, né, porque aquilo vinha um pânico tão grande, ela não sabia por que congelou aí. Essa história é muito comum, né, em moças jovens. Às vezes, mulheres, a gente olha para outras, né, essa coisa da gente ficar comparando e acha assim que a menininha que é jovem, que é bonita, né, que é gostosa, que é isso, que é aquilo, que é toda estereotipada, o estereótipo, né, desse sex appeal aí, que ela é resolvida, ou a gente olha para nossa amiga que tem esse estereótipo, ou para outra mulher, você acha que é resolvida? Não! As travas são as mesmas, as coisas que se falam são as mesmas, e às vezes até mais forte, porque assim, isso é feio, você não pode, mulher não procura homem, você não pode, né, não tem isso, tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, que a vida inteira a gente escutou, que a gente tem que começar a destravar esse aprendizado interno na mente, né? A gente tem que começar a liberar. Entendi que não ouvia, mas hoje eu sou uma mulher, hoje eu sou dona da minha vida, eu tenho a minha autonomia. Isso é suficiente? Às vezes vai ter que cair numa terapia brava aí, né? Mas muitas coisas dá pra gente já liberar, até pra levantar esse material pra buscar ajuda, né? Hoje em dia tem tantas formas de buscar essa ajuda. Olha, então, né, aquilo pra mim era tão forte, porque, né, o que eu ouvi falar sobre isso, né? Então, que nada disso podia. Então, esse aprendizado primeiro é mental, primeiro é liberar, aprender sobre o seu próprio corpo. E saibam que é assim, né? Como eu toquei aqui no início do beijo, né? Aprendi a ser uma coisa. Poxa, será que é o beijo? Como que eu posso aprender? Você pode ir lá chupar uma laranja com toda delícia, chupando todo esse caldo aí. Você vai aprender sobre a sua boca, sobre a sua oralidade. Você vai aprender sobre a sua pele na hora que você se permitir experiências sensoriais. Você pode receber uma massagem, adoro, pode ir mexer o seu corpo com alguma dança. Pô, sou dura, sozinha. Fecha a porta do quarto, do banheiro, põe a música no fone, todo mundo tem um fone aí, ninguém tá te vendo.
Começa a mexer, sente como que o corpo vai, ninguém vai falar que tá ridículo. Passa pelo movimento, passa pelo sensorial. Você pode receber massagem, mas eu vou gozar nessa hora dessa massagem erótica. Não, é massagem para você entender que tem lugar do seu corpo que você gosta que aperta, que isso é prazeroso, que isso não é prazeroso, né? Então você precisa entrar em contato com esse conteúdo, precisa falar sobre isso. Precisa se movimentar nessa energia, né? Então, eu preciso saber sobre mim. Depois que você souber sobre você, você vai saber sobre ele, para ter essa troca, essa interação. Mas não coloca o seu aprendizado inicial nele, não coloca esse aprendizado em como fazer para satisfazê-lo, como fazer para ficar ali, para você segurar, porque senão vai ficar. Você vai continuar se sentindo distante, vai continuar se sentindo desconexa, né, desse momento, desse envolvimento, e isso vai continuar. Ou você vai ficar expert em agradar sem se sentir, né, sem sentir nenhum prazer. E aí